costumo dizer, meus irmãos, que pregar a palavra de dentro dos presídios é o lugar mais seguro que tem. Os irmãos talvez discordem de mim, mas pense aqui comigo, qual é o lugar mais seguro para você? Qual é o lugar mais seguro para você? É o lugar onde Deus lhe colocar. Esse é o lugar mais seguro, aonde Deus lhe colocar. E Ele me colocou dentro dos presídios. Esse é o local mais seguro para mim. Medo, eu tenho de andar no meio da rua. Ser assaltado ou ser morto, a probabilidade de acontecer isso na rua do que lá dentro do presídio. Mas a mídia, quando acontecem essas coisas, aí a mídia vende a matéria. Mas a mídia não vende coisa boa. A mídia ela só mostra o que ela quer mostrar. E vocês vão ver hoje o que Deus está fazendo dentro dos presídios. Essa palavra, meus irmãos, ela tem poder. E como a gente estava estudando na EBD hoje, falando sobre os profetas, e a raiz da palavra ali, Nabi, eu dou aula de hebraico no nosso seminário lá em Mossoró, e tem o sentido de ver. Primeiro a gente vê, mas a mensagem da palavra é que ele também veja. Por isso que dá o nome de profeta. Deus faz você ver e quer que os outros vejam essa mensagem. Por isso que tem um sentido ali de profeta, de passar a mensagem do Senhor Jesus. E é muito interessante, esse é o tema e a divisa da campanha de missões. Esse tempo de pandemia não tinha tema melhor para que a gente pudesse estudar e meditar. Só Jesus Cristo salva. O mundo está buscando muitos caminhos, muitas verdades, muitas vidas, mas o texto é claro. A Bíblia de capa a capa só tem um Salvador. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é minha família. Família linda igual a essa, só tem essa. O meu filho, é uma coincidência, há 4 meses atrás, quando eu soube que vinha para Manaus, o meu filho mais velho, ele mora aqui em Manaus. Ele é fuzileiro naval. Eu estou cercado de militar, né? Eu tenho um cunhado militar, eu tenho um filho militar, eu tenho um primo militar, e eu trabalho dentro dos presídios. E muitos chegam para mim e dizem assim, se fosse eu não fazia esse trabalho. Mas não é a gente que escolhe, é Deus que escolhe. Hoje, meus irmãos, na Junta de Missões Nacionais, temos 992 missionários. 992. Fora os radicais, que aqui nos ribeirinhos são muitos, né? Ribeirinho, para mim, pastor, não dá certo. Já andei de lancha 20 minutos e quase fiquei sem coluna, né? Meus irmãos, o inimigo quer nos parar, quer nos mobilizar, ficar ali, concreto, para que a gente não leve essa palavra. 5 anos para cá eu fiz 11 cirurgias. 11. Só 6 foi na coluna. Eu era para estar de cadeira de roda, mas Deus é muito bom para comigo. Eu faço não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu peço aos irmãos que orem pela vida de Daniel. Está aqui numa região de fronteira. É uma das regiões mais perigosas do Brasil. Por aqui entra 35% da droga do Brasil. Entra por aqui pela fronteira. E eles colocam os peixes pequenos
para depois pegar os peixes grandes. E o peixe pequeno pega, mas o peixe grande passa por trás de você. Isso, a droga que pega no Brasil não é 10% do que entra. Hoje, meus irmãos, o Brasil está tomado. Está tomado. Ou a igreja acorda para esse trabalho, ou eu não sei o que é que vai ser da nossa vida daqui a 30 anos. Quem vai pagar o pato são os nossos filhos e os nossos netos. Hoje, meus irmãos, o nosso cenário do Brasil é esse aí. Hoje o Brasil ocupa a terceira população carcerária do mundo. Hoje a gente está no pódio. A gente passou a Rússia recentemente, de quarto para terceiro lugar. Hoje, só atrás das grades, tem 919 mil presos. Eu estou falando aí, meus irmãos, de 1 milhão de pessoas atrás das grades, precisando ouvir essa salvação, conhecer desse Jesus, ser liberto pelo pecado. Aquelas cenas que vocês viram na televisão, no WhatsApp, de um cara matando uma pessoa, tirando o coração e assando o coração, essas pessoas não têm Jesus. E eu lembro do texto quando Jesus está pregado na cruz. E Jesus diz: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que faz. Eles só fazem aquilo porque eles não têm Jesus. Hoje, dos 992 missionários, vocês imaginam quantos trabalham na área de capelania prisional? Alguns dos nossos irmãos esteve fazendo o treinamento ontem. Dos 992 missionários, temos apenas 4 missionários que trabalham com capelania prisional. E eu fico a me perguntar, como fazer isso? Eu costumo dizer que o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Mas se as formigas começassem a juntar, ela faz um mover muito grande. 4 missionários. E quando eu digo 4 missionários, eu e minha esposa é 2. Somos 2. Só sobra mais 2 para o restante do Brasil. Hoje eu sou coordenador do Nordeste e ajudo o Norte do Brasil, levando a igreja para dentro do presídio. Se Deus falar no seu coração, e se você quer trabalhar dentro dos presídios como voluntário, aí no final do culto a gente bate um papo. Mas abra o seu coração. Eu queria fazer 2 perguntas básicas. Quem já matou alguém aqui? Levante a mão. Tem alguma polícia aqui? Tem? Tem policial na igreja? Tem? Mas não vai ser preso hoje, não. Quem já matou alguém aqui? Levante a mão. Aí o povo fica olhando, diz: vixe, aquele irmão matou. Aí eu quero fazer outra pergunta, para que a gente entre na linha. Quem matou Jesus? Aí por que vocês não levantaram a mão? Porque a gente pensa, meus irmãos, que nós, por estar na igreja, a gente é melhor do que eles. Deixar uma coisa clara, eu não passo mão em cabeça de bandido. Eles cometeram, eles é para pagar. Mas a palavra de Deus, eles têm que escutar. A palavra de Deus diz que a gente tem que ir a toda criatura. Eles são criaturas de Deus. E muitos ali, falta essa palavra.
Eu fui conhecer o projeto aqui e eu já escutei um caso parecido com esse aqui no culto. O irmão foi me mostrar um projeto Missão Vida e ele disse que quando estava voltando do projeto, um policial parou ele no carro. E tinha mais 2 carros na frente. E os 2 carros foram embora e o policial, com a lanterninha dentro do carro, mandou ele descer e entrar lá na sala. Aí eu fiquei imaginando isso. Vai pedir dinheiro? Mas o policial queria era a oração. O policial viu uma Bíblia no banco e chamou o motorista lá dentro da sala porque o policial estava passando um problema no seu casamento. A história aqui do Uber. Meus irmãos, o povo está clamando pelo Salvador. E eu e você que tem essa esperança, como diz lá em 1 Pedro 3,15, eu e você tem que estar preparados para dar a razão da esperança que há em você. Tirando os 607 mil penas alternativas do nosso Brasil, o que é pena alternativa? O cara vai ali, rouba um supermercado, essa pessoa não tem antecedentes criminais, o juiz não vai colocar na prisão, o juiz vai dar uma pena alternativa. Ele vai pagar em cesta básica, vai fazer uma benfeitoria num prédio público, mas essa pessoa não vai para a prisão. Só no Brasil é 600 mil pessoas. Imagine se essas 600 mil estivessem dentro do presídio. Imagine se de uma hora para outra a polícia pega esses 366 mil mandatos de busca em aberto. Imagine se a polícia de uma hora para outra pega esses 24 mil foragidos da justiça. Eu estou falando aí de 2 milhões de pessoas. E a pergunta é, o que é que a igreja tem feito? Quando a gente quer que um familiar nosso ou um amigo nosso entregar a vida a Jesus, o que é que a gente faz primeiro? Orar. E se a gente quer que o nosso Brasil seja menos violento, meus irmãos, a igreja tem que cair em peso para dentro do presídio. Porque se essas pessoas que estão atrás dos presídios, 919 mil, daqui a 30 anos, todos eles vão estar soltos. E a nossa oração é, eles vão sair, mas que saiam com Jesus. O nosso desafio maior é colocar um missionário em cada estado do nosso Brasil. E a minha vinda para Manaus não foi outra. Não foi só fazer a campanha de missões nacionais, promover a campanha de missões nacionais. A minha missão aqui em Manaus é levantar homens e mulheres e voltar a realizar o trabalho da Igreja Batista dentro dos presídios. É um lugar que eles respeitam a igreja. Certas pessoas eles não respeitam, mas a igreja eles respeitam. Os diretores hoje de presídio estão pedindo ajuda, estão pedindo socorro, porque se tem uma coisa que acalma eles, é a palavra de Deus. Quando a luz sai, a treva, meu irmão, vai prevalecer. Se a luz entrar, a treva tem que correr. Se a luz entrar naquele ambiente, as trevas têm que correr. E a gente está, em vez de avançar, a gente está recuando nesse público. A urgência é para ontem. A gente pode ver aí a porcentagem. 7% é a menor porcentagem do Brasil, está no norte. Mas não é que
seja menos preso nos presídios. É porque tem menos presídio. Aí a porcentagem é menor. Mas está lotado igual a qualquer um outro do nosso Brasil. Eu já peguei cela, meus irmãos, com 40 pessoas dentro. Uma cela de 2,5 por 2,5. Essas pessoas vão passar ali 5, 10, 15, 20 anos da sua vida. Aí a gente quer que não tenha rebelião? Eu costumo dizer, meus irmãos, que presídio é uma panela de pressão. Mas a panela de pressão tem aquele escape. Quando ela pega a pressão, ela começa a chiar. Ela começa a soltar o ar de dentro da panela. Mas o presídio não tem o escape. O presídio, quando pipoca, ela pipoca. Como não ter rebelião? E quando aquelas pessoas fazem o que fazem, eles não têm Jesus. A luz não está lá dentro. Meus irmãos, eu trabalho com presídio há 10 anos. E aonde eu sei que a palavra de Deus está entrando, não tem rebelião. Quando eles são bem tratados, eles tratam bem os policiais penais. Mas quando eles são maltratados, aí é a retribuição. É lógica. Se eu trato bem uma pessoa, a pessoa vai me tratar bem. Hoje, onde eu faço o trabalho na minha cidade, no presídio estadual, no presídio federal, ele chama os policiais penais de pastor. Antigamente, meus irmãos, tinha o líder do pavilhão, tinha o líder da cela. Hoje não. Hoje é o líder da igreja. Em cada cela. Quando a igreja não vai, eles fazem o culto todo dia. A pandemia, meus irmãos, veio para alavancar o nosso trabalho. Em vez de cair, diz, pronto, a gente não vai mais poder entrar nos presídios. Aí Deus me deu uma ideia. Eu vou gravar os louvores, a mensagem, oração, e vou mandar para os presídios. E lá no Rio Grande do Norte funcionou. A gente mandava toda semana os áudios, e eles pegavam as caixas de som e botavam no pavilhão. Esse foi um batismo recente que a gente fez. Esse de branco, carequinha aí, é meu pastor. Ele nunca tinha entrado num presídio. E ele achava que ele ia encontrar uma cena, aquela cena que a gente vê na televisão. Tudo pichado, tudo feio, tudo sujo, um por cima do outro. Mas quando ele chegou lá, que viu aquelas pessoas cantando, louvando a Deus, ele chegou para mim e disse, pastor, eu estou impactado do que eu estou vendo aqui. Meus irmãos, vocês não têm noção do que é um trabalho dentro do presídio. A adoração daqueles homens, quando a igreja está lá dentro. A luz, meus irmãos, quando ela começa a acender, seja numa vida, depois 2 vidas, depois 3 vidas, 4 vidas. Hoje, nesse presídio aí, tem 800 homens. 300 são crentes.
Esses 300, meus irmãos, quando saírem, eles não vão voltar para o crime. Hoje ele chama o chefe de segurança de pastor, o subchefe de segurança de pastor. O chefe de segurança sai todo dia orando de cela em cela. Como é que esses presos vão tratar ele? Bem, se entra um doutor, eles tratam bem. Se entra a igreja, eles tratam bem. Porque eles estão vendo ali que é bom para eles. A nossa linguagem no diretor de presídio é diferente como a linguagem para a igreja. Eu tenho que chegar para o diretor do presídio e dizer: diretor, eu quero fazer um trabalho aqui, porque esses homens vão ficar mais comportados. Eu quero tornar esse ambiente aqui mais humano. Eu quero que os seus funcionários trabalhem bem emocionalmente. Vocês não sabem o que é um rapaz sair de casa, um policial penal, no caso aqui é um terceirizado, a sair de casa, dizer adeus à sua família. É a mesma coisa de um policial, porque eles não sabem se volta. Quarenta desses homens em um pavilhão só. Eu já aqui em Manaus, os irmãos falando no grupo e dizendo: pastor, o outro pavilhão está perguntando quando vai ser o batismo do outro pavilhão. Eu disse: deixa eu chegar para eu pegar os nomes. E em novembro ou dezembro a gente vai fazer outro batismo no outro pavilhão. Esses 40 foi de um pavilhão só. Tem 18 celas, meus irmãos, esse pavilhão. São 18 líderes e 18 vice-líderes das igrejas, não mais de facção. Essa palavra aqui, ela tem poder. Eu confessei um pecado lá na sala, na EBD hoje. Eu tenho 17 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Tenho 12 anos que eu sou pastor. Eu leio a palavra de Deus todo dia. Mas leio a Bíblia toda só de 3 anos para cá. A pandemia trouxe isso para mim. Hoje, eu converso com Deus, orando. Mas para que Deus fale comigo, é através de sua palavra. Se você não tem essa prática, meus irmãos, de ler a palavra de Deus, de ter um cronograma diário da palavra, faça ontem. Não deixe para 1º de janeiro. É para ontem. Você ora, você fala com Deus. Mas quando você lê a palavra, Deus fala com você. Esse aí, meus irmãos, é Patrick Salgado. Ele era chefe do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Patrick, ele tinha 178 anos de pena. Patrick era foragido da justiça. Foi pego recapturado em 2010, levado para o presídio federal de Catanduvas, Paraná, e logo em seguida transferido para o presídio federal de Mossoró, onde eu moro. Hoje, presídio federal só são 5 no Brasil. Tem média aí de 630, 640 presos federais no Brasil. E o que é um preso federal? O preso federal não é aquele que matou 100, 1000, não. O preso federal são os articuladores, são os cabeças pensantes, é eles que gerenciam a droga no Brasil e no mundo. Esse é um preso, é qualificado um preso federal. Não aquele que matou 100, matou 1000, aquela pessoa é muito perigosa. Não, ele não é qualificado para ser preso federal. E Patrick era um desses presos federais. Acima dele, só o líder do comando. Patrick, meus irmãos, ele ganhava 1,5 milhão por mês.
com a boca. Ele tinha mais de 50 seguranças. Meu irmão, minha irmã, esse cara tinha 178 anos de pena. Imagina a ficha. Imagina a ficha. Patrick morou 1 ano em Mossoró, morou 1 ano em Fortaleza, depois voltou para Mossoró, e aquela dificuldade de arrumar emprego, ex-presidiário. Patrick liga para mim e diz assim: pastor, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Aí meu coração apertou. Eu disse: para onde, Patrick? Você está indo para o Rio, aonde você cometeu seus crimes? Ele disse: pastor, eu preciso falar do amor de Deus para o meu povo. Quando ele disse isso, meu coração aliviou. Se essa é a vontade de Deus, vá em paz. Hoje, meus irmãos, Patrick é pastor da Assembleia de Deus. Os irmãos não têm noção de quando um preso entrega a sua vida a Jesus verdadeiramente. Pastor, mas tem muitos que se escondem atrás da palavra. Se tem, mas não é problema meu. Essa pessoa vai se ver com Deus, não comigo. Ele não está mentindo para mim. Ele não está me enganando. Ele está querendo enganar a Deus e Deus não se engana. Ninguém pode enganar a Deus. Na igreja, meus irmãos, nós não somos diferentes daquelas pessoas que estão lá dentro. Para Deus, você mentiu ou matou, para Deus é a mesma coisa. Você transgrediu a lei de Deus. Será se a gente vai acreditar, quando sair na mídia, que Luiz Fernando da Costa entregou a vida a Jesus? Se vocês não conhecem esse nome, Uberamar. Uberamar, meus irmãos, ele passou uns 2 anos, agora por último, em Mossoró. Luiz Fernando Uberamar, ele terminou teologia em Mossoró. Luiz Fernando, ele defendeu o seu TCC, defendendo a pessoa de Jesus. Meus irmãos, se você ler o TCC de Luiz Fernando, você vai dizer assim: rapaz, esse cara aqui é crente. Pastor, ele defendeu tão bem que eu acho que ele sabe mais do que eu de Jesus. Ele defendeu o seu TCC, videoconferência com a bancada de 3 doutores. E um desses doutores era doutor em teologia e doutor em direito, conhecia as 2 áreas. Luiz Fernando é formado em administração, formado em direito, mas o preso não pode fazer a OAB, e agora formado em teologia. Ele conhece Jesus, mas ele ainda não entregou a vida a Jesus. Mas eu quero fazer um desafio aqui para vocês me ajudarem em oração. Porque só falta o Espírito Santo tocar na vida dele. Ele conhece o Senhor Jesus. Só não entregou a sua vida. Sabia que tem muitos crentes assim? Que começam a vir para a igreja e se apaixona pelo modo de viver do crente, mas na verdade nunca entregou a sua vida por completo. A gente percebe isso no domingo à noite. Domingo de manhã é um público, domingo à noite é outro público. Eu costumo dizer, aqui está os crentes, quem vem para a EBD. O resto vem só bater o ponto. Ainda precisa ter aquele compromisso com Jesus, de conhecer Jesus mais de perto.
Eu tinha um sonho, meus irmãos. Quando a gente é pastor, a gente não escolhe, a gente escolhe profissão. Mas pastor é Deus que escolhe. Eu sou formado em contabilidade. Minha família praticamente é toda contador. Hoje eu tenho um primo, tenho um sobrinho que é doutor em contabilidade. Eu tinha um sonho de ser engenheiro de informática. Eu tenho 19 cursos na área de informática, de DOS, quem aí tem mais de 40 anos, até programação. Mas Deus tinha outro sonho para mim. Eu trabalhava, minha esposa trabalhava, e eu cheguei para o meu pastor. Meu pastor, ele tem uns olhos bem grandes, um fundo de garrafa, que ele disse assim, você está doido? Aí os olhos arregalam mais ainda. Você vai para o campo fazer missões, mas nessa cidade que você está dizendo não tem igreja. Você não conhece ninguém. Esse pastor, Deus me chamou e eu estou indo. E eu coloquei uma data. Se eu vou viajar no dia tal, tal e tal. E ele disse, a igreja não tem condições de sustentar. E eu voltei a dizer a ele, Deus me chamou e eu estou indo. Ainda estava fazendo seminário. Chegou uma pessoa não crente para mim e disse, pastor, eu vou pagar seu aluguel, eu vou pagar sua feira, eu vou pagar o combustível, eu vou pagar o seminário que você ainda tá terminando. Sim, e ainda vou pagar seu carro que você está terminando. Para você ir falar desse Jesus. Não crente. Deus usa até o não crente. Quando Deus tem um propósito. E na vida de Patrick, Deus tinha um propósito. Hoje, meus irmãos, ele prega para multidões em cruzadas evangelísticas. Foram matar Patrick em uma dessas cruzadas. E o cara que foi matar ele se converteu com a mensagem dele. E quando ele estava descendo do trio, eu disse, eu vim lhe matar. Aí Patrick disse, eu morrer, eu vou para o céu. E você? E o rapaz caiu no chão chorando. Ei, isso aqui não é conversa de eu peguei assim, eu vou pegar uma foto e falar de alguém. Não, é coisa que aconteceu comigo, com o nosso grupo. Hoje eu louvo a Deus, apesar de sermos 4 missionários, hoje temos mais de 400 trabalhando com a gente, dentro dos presídios. E quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, meus irmãos, ele é para fazer exatamente o que Patrick fez. Quando ele comandava o crime dentro do presídio, ele falava pela boca da pia, e aonde tinha pia, nas outras celas, o som ia saindo, e ele se comunicava com os outros presos assim, pela boca da pia. E ali ele comandava o crime dentro do presídio e fora do presídio, pela boca da pia. Mas quando Patrick entregou a vida a Jesus, ele começou a pregar a palavra de Deus pela boca da pia. E essa palavra, meus irmãos, ela não volta vazia. Roque, o maior traficante de armas e drogas do estado de Rondônia, entregou sua vida a Jesus, ouvindo Patrick pela boca da pia. Hoje, meus irmãos, a gente tem todas as ferramentas possíveis para pregar esse Jesus, para pregar esse amor. Se o mundo falta uma coisa, é amor. Aquelas pessoas estão precisando de amor. Muitas famílias fazem é excluir, abandonar. E se a igreja fizer isso também,
Daqui a 30 anos eles vão estar na rua fazendo pior. Porque presídio é uma escola. Ou Jesus entra para mudar a vida deles, ou eles vão sair pior do que entrou. Quem tem acima de 40 anos aí, conhece os MacGyver. Lá os presos são uns verdadeiros MacGyver. Eles fazem de tudo, eles fazem uma arma. Eu já vi tudo dentro do presídio. Hoje o negócio está mais controlado. Eu louvo a Deus, meus irmãos, eu não sei se o irmão dele está aqui. Eu louvo a Deus pela vida de Pedro Florencio, o secretário de Segurança do Estado do Amazonas, na época da rebelião. Hoje, Pedro Florencio é o secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, meus irmãos, o presídio entrou no eixo. Hoje eu não vejo mais celular, não vejo mais arma, faca, ferro. Não. Hoje eu vejo dentro do presídio pessoas adorando a Deus, pessoas buscando a Deus. É muito fácil a sociedade julgar. E ele, logo depois da rebelião, ele pediu exoneração para sair. Qualquer um acho que pedia. Que a pressão em cima de uma pessoa dessa é muito grande. Hoje, era impossível realizar trabalho em presídio. Eu tenho placa na cervical, eu tenho um parafuso na lombar, eu tenho um motor na coluna. Não sei quantos aqui conhecem um marca-passo de coluna. Não é marca-passo de coração, mas o meu ele tem uma função a mais do que o marca-passo. Ele engana o cérebro de não receber a resposta da dor. Esse aparelho é novo no Brasil, tem 10 anos. É uma mágica aí que os Estados Unidos fizeram. Eu posso estar com dor na lombar, mas o meu cérebro não recebe a resposta da dor. É impossível fazer um trabalho no presídio para entrar desse jeito. O detector vai apitar. E eu louvo a Deus pela vida de Pedro Florencio, porque me liberou. No estado do Rio Grande do Norte, eu sou liberado a entrar em qualquer presídio. E isso, meus irmãos, para a gente pegar essa confiança não é de um dia para a noite. A Polícia Federal me vigia. Meu telefone é grampeado, minha conta é grampeada. No começo do nosso trabalho, era ver policial federal na minha cola direto. Isso aí é Alexandre da Cunha. Eu já vou terminar com esse rapaz aí. Paciência, em nome de Jesus. Alexandre da Cunha, meus irmãos, eu conheço há mais de 25 anos. Eu já falei muito do amor de Jesus para Alexandre. Eu já ajudei muito Alexandre. Já nas suas idas e vindas para a casa de recuperação, nas suas idas e vindas para o presídio, o pai dele sofre um acidente de carro e veio a falecer. E Alexandre estava preso nessa época. Alexandre veio algemado para ver o sepultamento do pai. A polícia, meus irmãos, ele não tirou nem a algema. Ele entrou algemado na igreja e todo mundo olhando ele com aquela roupa do presídio. A família o abraçou, que ele estava algemado. A família o abraçou, ele viu o pai no caixão e saiu. Eu acho que essa cena ele nunca vai esquecer. Dessa igreja, desse local, ele nunca vai esquecer. Os 3 irmãos dele, tudo na igreja. Só ele, como aquela ovelha desgarrada. E um dia o irmão dele chegou para mim e disse: pastor, Alexandre quer ir para Cristolândia, em Natal. Mossoró para Natal é 4 horas de carro. E isso era 6 horas da noite. Eu disse: meu Deus, vou chegar tarde da noite. É uma coisa, eu amo dirigir, mas de noite, os jumentos, nossa, aqui não tem, né? Eu não vi nenhum jumento no meio da rua. Lá, eu vou mandar uns para cá. Aí, Alexandre, quando soube que o missionário lá da casa era um policial, Alexandre quis pular do carro, no meio do caminho. Eu disse: Alexandre, não faça isso, você tem que se tratar, meu irmão. Olha o que Deus já tem lhe dado de oportunidades.
E Alexandre aceitou o desafio, mas toda semana um missionário me ligava: Alexandre está querendo desistir do projeto. Alexandre está querendo desistir do projeto. E uma semana que ele me ligou, eu disse: pastor, segure ele aí, porque aqui em Mossoró o negócio está sério para ele. Meus irmãos, eu cheguei a pagar traficante, para não ir matar Alexandre. Quanto você está disposto por uma vida? Eu não cobrei isso de Alexandre. Eu faço pelo Senhor Jesus. E se eu pudesse mais, eu fazia mais. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, Alexandre entrega a vida a Jesus na casa. Meus irmãos, aquele policial que ele tinha medo do missionário, ele começou a ser o braço direito do pastor. Ele começou a fazer serviço de banco, começou a estudar, a ajudar as pessoas que chegavam na casa, que ele tinha mais tempo. Passou um ano e 1 mês, chegou um mandato de prisão para Alexandre, dentro da clínica. E o missionário me liga na mesma hora, está aqui o oficial de justiça e a polícia vai levar Alexandre para o presídio. Eu desliguei o telefone, meus irmãos, e fui orar, colocar o meu joelho no chão. Ele olhou para o relógio, o missionário disse: Alexandre deve estar na capela, é o horário do culto. E o oficial de justiça foi com mandato de prisão, com os policiais. E quando o oficial de justiça chegou na porta, no pé da capela lá, quando botou o pé na capela, Alexandre estava pregando a palavra de Deus. E o oficial de justiça corre imediatamente para a sala do missionário e chega para o missionário e diz: eu não vou levar Alexandre. O missionário, como policial, disse: eu sei o procedimento, você tem que levar o rapaz. Está aqui o mandato de prisão, você está aí com a polícia. E o oficial de justiça diz: eu vou conversar com o juiz. Alexandre, meus irmãos, ele respondia 92 processos. De tudo. Quando o oficial de justiça chega para o juiz: juiz, eu fui fazer esse mandato de busca, mandato de prisão, eu encontrei o rapaz, mas não tive coragem de trazer. Juiz, ele estava pregando a palavra de Deus e tinha uma luz em cima dele. Depois a gente foi saber da história, meus irmãos. Esse oficial de justiça era crente. O juiz era crente. Eu não sei se foi aquele juiz ou se foi o nosso juiz. Eu ando com esse papel aqui, toda semana eu tiro um papel desse, meus irmãos. Isso aqui é o antecedente criminal de Alexandre. Nada consta. Nada consta mais na ficha de Alexandre. É exatamente isso que Deus faz com o meu e o seu pecado. Ele perdoa. Quando você se arrepende. Aquelas pessoas que estão dentro do presídio, meus irmãos, estão precisando desse Salvador. Passa aí, meu irmão. Eu tive o prazer de batizar Alexandre. Passa aí. Eu tive o prazer de casar Alexandre. Pode passar.
tive o prazer de apresentar a sua bebê. Pode passar. Eu tive o prazer, meus irmãos, de acompanhar Alexandre desde os 13 anos de idade. Eu sou professor de Alexandre. Eu sou professor de taekwondo. Quem conhece aí, arte marcial, eu sou 7º dan em taekwondo. E hoje, passa aí, meu irmão. Hoje, Alexandre é professor do nosso projeto de taekwondo dentro da igreja. Esse aí é o antigo templo. Ele estava em Natal e quando ele disse, pastor, eu estou orando para namorar. Eu disse, é o quê? Senhora, meu Deus, quem era Alexandre agora está orando para namorar. E quando eu fui descobrir, meus irmãos, a menina era filha de pastor. E o pastor me chamou para pregar, mas não era para pregar não, era para ter um gabinete. Porque eu disse que eu era o pai de Alexandre. Hoje, Alexandre é um filho para mim. Meus irmãos, eu não conheço outra pessoa com um coração tão grande como o de Alexandre. Se ele tiver algo, ele lhe dá e fica sem. Hoje o povo respeita Alexandre. Hoje, Alexandre tem 2 empregos. Hoje, Alexandre fala de Jesus para essa criançada. Eu acredito que essas crianças e adolescentes, ela não vai trilhar o caminho que Alexandre trilhou. Qualquer coisa, meu telefone. Tem um recado. É 2 minutos só. Vocês vão dizer, valeu a pena. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Aqui é Alexandre Cunha. Sou grato eternamente a Deus por Ele ter presenteado o Senhor em minha vida. Faz aproximadamente uns 25 anos que nos conhecemos através do taekwondo, né, mestre? E então, através dessa amizade, Deus te usou a me levar para uma casa de recuperação, a sempre estar me ajudando a sair dos vícios. E graças a Deus, o Senhor me alcançou, né? Me alcançou através da sua vida, mestre, através da sua vontade de me ajudar. Sou muito grato a Deus por tudo. Quero te desejar aqui bênçãos do Senhor para que Deus possa estar te capacitando nessa campanha de missões. Um abraço, pastor. Deus te abençoe. Bom dia, pastor Dário. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, mestre? Aqui é Alexandre Cunha. Manda um abraço aí para a Igreja Batista Constantinópolis. Que os irmãos, por essa manhã, possam estar atentos a ouvir e receber a mensagem do Senhor através do nosso pastor Dário Sabino. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a todos.